Para começar, o Congresso Nacional deve priorizar a pauta da segurança pública ao longo deste ano, tema que tende a ganhar centralidade no debate político em um ano eleitoral. Na Câmara dos Deputados, a expectativa é de avanço da PEC da segurança pública e também do plano antifacção, aquele PL que a gente tratou várias vezes aqui, né? O projeto de lei que visa arrumar um dispositivo para enfrentar as facções criminosas. Ambos foram enviados pelo governo e considerados estratégicos, mas foram bem alterados. O projeto antifacção já foi aprovado no Senado com alterações que endurecem penas e criam novos tipos penais ligados ao crime organizado. Já a PEC da segurança pública propõe mudanças estruturais na atuação integrada das forças de segurança e nos investimentos do setor, mas enfrenta a resistência de governadores. Eles temem perda de autonomia dos estados. Além disso, o Senado mantém em andamento a CPI do crime organizado, que deve ouvir governadores e secretários de segurança no início do ano, reforçando o protagonismo do tema no Congresso em 2026. Os temas de segurança pública em destaque aqui na abertura de Os Pingos nos Is. Delegado Palumbo com a gente. Está ao vivo, delegado Palumbo? Se estiver, coloca em tela para mim. Delegado, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O delegado Palumbo atuou muitos anos nas ruas, inclusive, né? Representando a Polícia Civil de São Paulo, agora é parlamentar, também trata de muitas iniciativas que discutem a segurança pública. Delegado, como avalia esses dois projetos, a PEC da segurança pública, o PL antifacção? Há uma expectativa para a aprovação dos dois, né? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, amigos da Jovem Pan, meus colegas de programa. Olha, eu vejo com bons olhos desde que seja para endurecer leis, para prejudicar a estadia do bandido na cadeia. O bandido tem que entender que cadeia não é resort, o bandido tem que entender que tem punição, que deveria ao menos ter punição. O bandido tem que entender que se ele cometer o crime, ele vai cumprir em regime integral, ou seja, a gente teria que acabar com a progressão de regime. Agora, o que não pode ter é vir um projeto de lei por parte do governo federal, do Poder Executivo, com aquela roupagem de que, olha, agora vamos endurecer as leis, vamos agora combater o crime, e aí a gente vê a figura do faccionado privilegiado. Desde quando um membro de facção, seja ele do PCC, do Comando Vermelho, do Terceiro Comando Puro, ou de qualquer facção existente no Brasil, você tem que dar uma regalia, um benefício, ou falando a linguagem do povo, uma boiada para ele, dizendo que ele pode ser um faccionado privilegiado, desde que ele seja primário e tenha bons antecedentes. Não é porque a pessoa tem um bom antecedente que ela é uma pessoa boa. Às vezes, que a gente costuma dizer no linguajar policial, eu fiquei nas ruas 20 anos como policial, trabalhando efetivamente nas ruas, em grupos de operações especiais, não é porque não tem passagem que é santo. Às vezes, ele nunca rodou. Às vezes, ele nunca foi preso em flagrante. Às vezes, ele conseguiu sair da polícia, conseguiu fugir de um flagrante e conseguiu aí se eximir aí da responsabilidade, da punibilidade. Afinal de contas, nem todos os crimes são investigados por uma série de fatores. O primeiro e o mais importante é porque todas as polícias civis de todos os estados estão sucateadas, falidas e mal pagas. Muitas das vezes os governadores eles preferem investir na polícia militar, e tem que ser investido na polícia militar sim. Por quê? Porque ela aparece. Então você vê 10 viaturas da polícia militar na rua e a polícia civil ela faz aquele trabalho mais escondido, de investigação, não aparece tanto, precisa de viaturas descaracterizadas, você não sabe quando é um policial, quando não é, ele tem que entrar no meio da bandidagem, ele tem que se disfarçar, ele tem que passar literalmente batido. As pessoas não têm que saber quem é um policial civil, as pessoas tem que entender que a Polícia Civil faz o trabalho de bastidores, de investigação, de inteligência para chegar nos grandes autores, dos grandes chefes das facções, como aconteceu com o André do Rap, onde a delegacia de roubo a bancos, que na época era comandada pelo delegado Fábio Caipira, diga-se de passagem, foi afastado de maneira injusta, não deveria ter sido afastado, porque não deve nada, é um excelente delegado. Foi ele com a sua equipe que investigou o André do Rap, e não foi uma investigação fácil, não. Demorou muito e muito tempo mesmo. Depois pediu apoio para o grupo de operações, a divisão de operações especiais, qual eu fazia parte, foram lá e prenderam. E esse mesmo bandido, saiu numa canetada. Mas eu posso dizer com absoluta tranquilidade, porque eu conheço as polícias, né?
O DEIC, que faz parte da elite da Polícia Civil de São Paulo, encontra-se sucateado. Para quem não acredita em mim, basta ir na porta do DEIC e vocês vão ver os investigadores saindo com uma Blazer velha. Não é essa Trailblazer nova, não. É uma Blazer velha, com 15 anos de uso. Como é que você vai fazer um trabalho de excelência se você sequer tem recurso? Sem contar o déficit de mais de 10 mil policiais, 20 mil policiais na Polícia Militar. Eu converso com oficiais em Ribeirão Preto, converso com praça, com soldado, cabo, sargento, e a situação é, infelizmente, muito triste porque não se tem o recurso. Então, eu vejo com bons olhos, sim, o Congresso Nacional, através de seus deputados, senadores, fazer leis mais pesadas, elaborar leis mais pesadas. Agora, será que o Poder Executivo vai vetar ou vai sancionar? O que será que vai acontecer? Quais são os interesses? Eu não vejo com bons olhos o Poder Executivo a partir do momento que ele manda ali para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, um projeto de lei que visa aí a PEC da segurança, a PEC das facções. Vamos colocar a figura do faccionado privilegiado. Então, a gente tem que estudar esse projeto. Se ele vier com alterações, seja do Senado, ele volta para a Câmara dos Deputados, e sempre pensar em vítima e cidadão do bem. O bandido teve o livre-arbítrio, ele cometeu o crime porque ele quis. Ninguém obriga ninguém a cometer crime, ele cometeu porque ele quis. Esse negócio de falar que condição social é um fator que faz com que as pessoas entrem no crime é uma grande mentira, uma grande falácia. A maioria da população é gente pobre, gente humilde, gente periférica, que acorda 4, 5 horas da manhã, que vai para o seu trabalho com a marmitinha, arroz com ovo, trabalha 12, 13, 14 horas, contando o transporte público, muitas vezes em São Paulo, fica 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e não é bandido, muito pelo contrário. São gente honesta que detesta, odeia o crime, porque eles são as maiores vítimas dos roubos, dos furtos e de todos esses crimes que acontecem no Brasil, Caniato. Pois é, o que as pessoas querem, que os cidadãos querem, que os bandidos cumpram a pena, que os bandidos fiquem presos. Chamar o Roberto Mota. O Mota está ao vivo também com a gente, conectado. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Esses projetos, essas pautas que serão tratadas pela Câmara e pelo Senado, né, o Congresso Nacional em vias de aprovar tanto a PEC da Segurança Pública quanto o projeto de lei chamado de antifacção, estão pendentes. Quais são suas expectativas? Eles resolvem muitos dos problemas que vocês apontam aqui quando a gente fala sobre segurança pública, Mota? São 2 projetos excelentes. O projeto antifacção, de autoria ou de relatoria do deputado Guilherme Terricci, é um projeto excelente, e a PEC da Segurança Pública, que veio do governo como uma PEC da insegurança pública, mas foi totalmente reformada, salvo engano, pelo deputado Mendonça Filho e se tornou agora, sim, uma PEC digna desse nome. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Agora a gente precisa fazer um alerta. As eleições estão chegando e o populismo vai ser elevado ao grau máximo. Na segurança pública, populismo significa falar muito e fazer pouco. É gente demais querendo lacrar, chamando bandido de vagabundo e não fazendo quase nada para mudar a situação. A verdade é que o pensamento marxista dominou o sistema de justiça criminal e a produção legislativa do Congresso. Esse pensamento tem que ser jogado no lixo antes que a situação possa mudar. Pois é, Congresso Nacional, por meio dos seus representantes, diz que irá priorizar a pauta da segurança pública no início deste último ano desta legislatura. Alan Gani aqui com a gente no estúdio. Vamos ficar na dividida. Gani, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. O Gani participou do 3 em 1, faz a dobradinha com o programa Os Pingos nos Is. Conta pra gente, quais são as perspectivas em razão de 2026 ser um ano eleitoral? Isso pressiona os congressistas a darem uma resposta para a sociedade? Então as perspectivas são boas na sua avaliação? Bom, eu sigo otimista em relação a esse tema, as perspectivas são boas porque o brasileiro não aguenta mais a situação da falta de segurança pública em todas as cidades brasileiras, os altos índices de criminalidade, a gente chegou no limite, Caniato. Veja, desde que eu me conheço,
por gente, eu ouço aquele lenga-lenga sociológico de que as causas da violência são muito complexas, a gente precisa entender melhor. E esse discurso não dá mais, né? Esse falatório bonito, intelectual, não dá mais. A gente precisa de ações práticas. E claro que a resolução da diminuição da criminalidade passa pela redução da impunidade. A redução da impunidade significa leis mais duras, e aí o Congresso fazendo o seu papel, mesmo que seja num ano eleitoral, mas também a aplicação dessas leis, ou seja, o Poder Judiciário tem que aplicar. E aí o Palumbo pode dizer melhor do que eu. Inclusive, eu lembro de uma história que ele contou que ele prendeu acho que 8 vezes o mesmo bandido e a justiça soltou 8 vezes. Então não adianta ter leis mais duras se a justiça não cumprir essas leis. Então passa por uma solução de Estado que envolve também não só o Congresso, mas também o Poder Judiciário. Pois é, deixa eu passar para o delegado Palumbo para trazer essa impressão, porque tem muita possibilidade disso acontecer, né, delegado Palumbo? Tantas vezes iniciativas foram aprovadas no Congresso Nacional, Executivo veta, volta para o Congresso, a derrubada do veto, lá na frente um partido ajuiza, uma corte acaba dizendo que tal parte do projeto é inconstitucional. Isso não é impossível de acontecer, né, delegado? O que os congressistas têm que entender é que, independente do viés político ideológico, se é de direita ou de esquerda ou de centro, a segurança pública não é uma pauta que diz respeito nem à direita, nem à esquerda, nem ao centro, diz respeito à população. Ou vocês acham que aquela senhora que está num ponto de ônibus, ou aquele trabalhador que está num ponto de ônibus, ele está preocupado com a polarização política? Não, ele não está preocupado com a polarização política. Ele está preocupado de ficar no ponto de ônibus e não vir 2 pessoas numa moto e colocar um 38 na sua cabeça e levar um celular que às vezes não custa nem R$500. Essa é a preocupação dele. Ele está preocupado que quando ele for roubado, dele ir na delegacia e a delegacia não está fechada, porque não tem policial. Essa é a preocupação dele. Ou então, quando o seu filho, o seu neto fica doente, a preocupação dele é ir num hospital e ter atendimento público. Eles não estão nem aí. Falando português claro, eles estão pouco se lixando para a polarização. A direita, ela atua muito mais na área da segurança pública. E a esquerda, ela atua muito mais, é triste falar isso, mas é a realidade. Eles atuam muito mais defendendo o bandido. E para quem não acredita em mim, basta pesquisar. Tem vários projetos de minha autoria, de autoria de outros colegas, com o intuito de endurecer pena. E eles ficam romantizando, dizendo que a cadeia não vai resolver. Não, o que vai resolver, então? Vai resolver o quê, então? Vai dar livros para ele ler, soltar a pombinha, abraçar uma árvore? É isso que vai resolver para o bandido? É claro que não vai resolver. Ou o bandido entende que aqui no Brasil teremos tolerância zero. Tolerância zero. Se você cometer um crime, você vai cumprir a pena do começo ao fim. O que o Alan Gani falou é verdade. Eu prendi um mesmo bandido mais de 5 vezes ali na boca das motos. Ele já me chamava pelo nome, eu não precisava nem algemar ele. Eu abria o tampão da viatura, ele entrava. E ele falava para mim, eu vou sair na audiência de custódia. E antes de sair, ainda me dá uma refeição. É isso que eles falavam, porque eles já entenderam que a audiência de custódia só serve para dar voz para bandido. E já contei essa história aqui. Quando se começou a audiência de custódia, não se tinha a elaboração, não se tinha as audiências de sábado, domingo e feriado. O bandido entendeu isso. Então, eu ouvi, ninguém me contou, de um sequestrador que nós prendemos, que ele falou que não cometia crime na sexta-feira porque no sábado não teria audiência de custódia. Ou seja, a capacidade intelectiva do bandido de entender o que é bom para ele é gigantesca. Só que como a gente tem leis frouxas que beneficia bandido, eles deitam e enrola. Depois, a audiência de custódia agora tem todos os dias, tem sábado, tem domingo, tem feriado, né? O juiz muitas vezes fica na casa dele, aí manda desalgemar o preso, e o coitado do policial penal, do policial civil, do militar, está lá com meia dúzia de presos, o juiz lá da sala dele, tranquilão, no ar-condicionado, do jeito que nós estamos aqui, dá uma ordem, vai lá e desalgema. Aí o policial fala, não, mas eu não tenho segurança, porque tem outros bandidos que, não quero saber, desalgema. Então esse juiz tem que ser punido.
se tiver algum tipo de fuga, ele tem que ser punido, tem um projeto de lei. Você está mandando soltar, tudo bem, mas se o preso fugir e atacar alguém, a responsável é a tua excelência. Porque é muito fácil ficar ditando regras do ar-condicionado. O bandido, Caniato, só vai entender isso aí. Se ele enfrentar a polícia, ele vai morrer e vai parar no cemitério. Se ele se resolver se entregar, ele vai ser preso e vai cumprir a pena dele em regime integral. Não adianta a gente ficar romantizando. Um exemplo também que eu posso dar para vocês é o do feminicídio. 4 mulheres morrem por dia vítima de feminicídio. 4 é muita coisa. A pena do feminicídio chega a 40 anos. O autor deste crime, quando ele é condenado, ele fica 10, 12 anos e vai para o semiaberto. Semiaberto, ele pula para o aberto. Ou seja, ele entende, um indivíduo, um criminoso de 20 anos, de 25 anos, fala, vale a pena, eu vou cometer esse crime porque eu vou sair com 35. Jovem, vai arrumar outra mulher e vai matar novamente. Agora, eu duvido que se ele soubesse que ia ficar preso, enjaulado, 50, 60, 70 anos, ele ia pensar 10 vezes antes de cometer esse tipo de delito. Então, a sociedade também pode nos ajudar pressionando esses deputados que ficam romantizando o crime. E muitos deles, eu fico até um pouco nervoso, revoltado, eu vejo eles nas redes sociais falando, na TV falando, mas aí quando tem que votar, por exemplo, o fim da saidinha, eles se omitem, não votam, ou então eles se inventam uma doença aí e apresentam um atestado para não votar. É covardia para não dizer outra coisa. Eles não querem bandido na cadeia. Por quê? Porque é voto. 800 mil presos, multiplica isso por 5, que são os familiares dele. Quantos votos não dá isso daí? Eu não vou atrás de voto de preso, mas tem muito político que vai, Caniato. Agora, Mota, tudo bem, vários especialistas indicam, e vocês mesmos chegaram a comentar que há ideias muito importantes que poderiam ajudar no enfrentamento ao crime organizado, caso esses 2 projetos sejam aprovados. Mas eles não resolvem todos os problemas, né? Muito se fala sobre uma revisão ampliada do Código Penal, mudanças importantes na lei de execução penal, enfim. O que é preciso considerar? O que para você é necessário olhar com lupa e promover uma alteração muito em breve? Se não for possível esse ano, talvez nos próximos 2 anos. Acho que seu microfone está fechado. Checa, por favor. Caniato, eu tenho uma listinha aqui, minha listinha de estimação, que é acabar com a progressão de regime, acabar com a audiência de custódia, acabar com a saidinha já neste momento, reduzir a maioridade penal, acabar com as visitas íntimas, acabar com o auxílio reclusão, acabar com o limite de tempo de prisão, acabar com a separação dos criminosos presos de acordo com as facções. E, por último, pegar o dinheiro que foi investido na refinaria Abreu e Lima, a mesma quantidade, e começar um programa nacional de construção de novas vagas em presídios. Pelos meus cálculos, dá para construir quase 1 milhão de vagas com o dinheiro que foi gasto na Abreu e Lima. É o suficiente para acomodar todos os criminosos condenados hoje e ainda deixar espaço sobrando. O problema não é dinheiro, né, Gânia? É preciso ter vontade, né? O que muitos chamam de vontade política, né? Exatamente, né? Governar é estabelecer prioridades. E aí, aproveitando um gancho da fala do Palumbo, né, da visão ideológica da esquerda em relação ao combate à criminalidade, a esquerda dissemina uma falácia, né, que evidentemente não é verdade. Que não adianta essa política de repressão, porque ela foi adotada no Brasil, ela é adotada, veja-se, prende-se muito aqui no Brasil e não resolve. É uma mentira isso. Por quê? Porque eles usam números absolutos e você, evidentemente, tem que normalizar pelo tamanho da população, ou seja, relativo ao tamanho da população. Quando a gente normaliza pelo tamanho da população, o Brasil vai lá para 35º lugar, né, em relação à quantidade de bandidos presos. Mas mesmo assim eu faço uma ressalva. É errado também normalizar pelo tamanho da população. O que é o correto? O que é a estatística correta? Seria, eu prendo em relação aos crimes cometidos. E aí o Brasil prende muito pouco. Por quê? Há muitos crimes e diante dos crimes que são cometidos, prende-se muito pouco. E o bandido
fica preso durante pouco tempo, né? Que é o que o Mota trouxe, né? Tem uma série de subterfúgios, progressão de pena, enfim, etc., que acabam soltando o bandido. Então, este que é um grande problema. Essa política mais repressiva ao crime, ou seja, manter o bandido preso, nunca foi testado no Brasil. E é o que, pelo menos é o que a literatura especializada, científica, tem uma área de economia do crime, mostra que quanto maior o enforcement da lei, é uma palavra bonita, o que é esse enforcement da lei? É o policial prender, a justiça manter o bandido preso. Quando esse enforcement da lei, né, o conjunto de policiais e a justiça trabalhando em sintonia e mantendo o bandido preso, isso é provado que reduz a criminalidade. Tem um meta-estudo que mostra exatamente isso. Pegou lá 800 artigos científicos e a maioria mostra que o enforcement da lei é o que reduz a criminalidade. O problema é que o enforcement da lei aqui no Brasil ele é capenga, porque só a polícia faz o trabalho. Mas as leis são frágeis e aí abre brecha para soltar o bandido, né, com audiência de custódia, com progressão de pena, etc. Enfim, isso nunca foi testado de verdade no Brasil.